Olá, mulher, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao nosso dia 28 e é o último dia, se eu não me engano, do terceiro propósito. E logo nós entramos em um outro aprofundamento, que é o propósito de número 4. Mas finalizando então o propósito de número 3, que diz que você foi criada para se tornar semelhante a Cristo. O autor traz no dia 28 o título Isso Leva Tempo. E aquele verso tão conhecido, né, meninas? De Eclesiastes 3:1. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Meninas, não existem atalhos para a gente desenvolver maturidade. O autor começa nos dizendo isso, que o desenvolvimento do caráter cristão ele não pode ser apressado. O crescimento espiritual ele exige de nós o maior dos nossos recursos, que é o tempo. É muito fácil nós disponibilizarmos de recurso financeiro, adquirirmos algo, mas o nosso próprio tempo é isso que nós precisamos empregar no relacionamento com Deus, né? E quando a gente tenta colocar um fruto para amadurecer de forma mais rápida, ele acaba perdendo o sabor. E muitas vezes nós desejamos amadurecer de forma mais rápida, né? Mas o autor diz que ao invés de nos preocuparmos com a rapidez do nosso crescimento, a gente deveria se preocupar com a força do nosso crescimento. E Deus se preocupa com isso, em nos ver crescer fortes, saudáveis, prontas para termos realmente raízes. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento de conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Muitas vezes nós precisamos lidar com as situações para que desenvolvamos a confiança em Deus. O autor também diz, meninas, que muitas de nós não abrimos a porta de imediato quando Cristo bate. Geralmente a gente resiste, a gente fica na defensiva, fica esperando o momento certo. E muitas vezes, nós que já somos cristãs, podemos imaginar que já entregamos a vida a Cristo. Mas, na verdade, nós não entregamos totalmente. Nós seguramos algumas partes, nós queremos manter o controle. É muito natural do ser humano. Discipulado é o nome do processo no qual a gente se torna mais semelhantes a Cristo, né? E isso é o nosso destino final, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Porém, meninas, nós vamos caminhar por esse caminho, por essa estrada, durante toda a nossa vida. Essa jornada, ela envolve acreditar através da adoração, pertencer através da comunhão e se transformar, que é o discipulado. E tem ainda outros pontos que nós vamos conhecer no livro, né? Hoje, nós vivemos em um tempo em que somos obcecadas pela rapidez, mas Deus, ele se interessa mais por resistência e constância. Deus não prefere jeitinho, nem atalho, nem solução imediata. Ele dedica ao nosso processo todo o tempo que for necessário. A verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que ela seja. Crescer é um processo gradual. Por que nós levamos tanto tempo, então, para crescer? Existem algumas razões, o autor vai dividir com a gente. Primeiro, o nosso aprendizado é lento. A gente precisa repetir o aprendizado muitas vezes para que a gente assimile. Mas Deus sabe do que a gente precisa
E ele não tem pressa, como a gente já falou, né? Em nos dar quantas vezes forem necessárias todas as explicações. Outro ponto é que nós temos que desaprender muitas coisas. Nós temos hábitos ruins, nós temos a natureza pecaminosa, então não tem como tudo isso desaparecer em um piscar de olhos. É necessário um tempo. Outro ponto que o autor traz é que nós temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmas. O medo do que a gente pode descobrir a respeito de nós nos impede de encarar honestamente os nossos defeitos de caráter. E isso nos mantém num cárcere de negação muito grande. À luz da verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que nós podemos começar a trabalhar neles. A gente precisa colocar luz, mas nós temos medo. É doloroso, pode ser doloroso. Só que nós nunca vamos conseguir crescer, meninas, se não tivermos uma postura humilde e receptiva ao aprendizado e ao ensino. Outro ponto que o autor traz é que crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não existe crescimento sem mudança, e toda mudança envolve algum tipo de perda. Nos livrarmos de velhos hábitos, experimentar hábitos novos. Então é muito comum que a gente tenha medo, novamente, e algum tipo de dor diante dessa situação. Hábitos, outro ponto, né? Hábitos levam tempo para se desenvolver. O autor diz que o caráter é a soma total dos nossos hábitos. São os hábitos que definem o nosso caráter. E isso, meninas, leva tempo. Leva tempo. A única maneira de desenvolvermos hábitos é praticando. E a prática também exige tempo. Com o tempo, diz o autor, você fica boa em qualquer coisa que pratique. Então a prática nos leva a ficarmos melhores, mas não é do dia para a noite. Então o conselho dele para nós é que a gente não se apresse. Nós devemos crer que Deus está operando em nossa vida, mesmo quando nós não sentimos. E o crescimento espiritual pode ser tedioso, mas ele avança um passo de cada vez. Não é um clique, como quase tudo que nós temos hoje, né? Não é um botãozinho. É devagar. Devagar. Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionada se a resposta para a tua mudança for uma mudança gradual, lenta. Deus, ele nunca é apressado, mas ele é sempre pontual. O autor nos indica a manter um registro das lições aprendidas. Registre, escreva aquilo que você aprendeu. A razão pelo qual nós precisamos reaprender as lições é porque a gente costuma esquecer. Outra dica que ele nos dá é de sermos pacientes com Deus e com a gente mesmo. O cronograma de Deus, ele raramente é igual ao nosso. Nós estamos sempre apressadas, mas Deus não está. Ele é pontual. Ele vai usar toda a sua vida a fim de te preparar para a eternidade. Ele levou 80 anos para preparar Moisés. E Moisés não ficou ansioso. Ele aguardou o tempo de Deus. Às vezes ele tinha ficado, né, no caminho do deserto. Mas Deus dizia e orientava ele. Deus, ele leva tempo para fazer as coisas. O autor diz que um carvalho gigante leva 100 anos para se formar. Imagina o nosso crescimento. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer
e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1:4. E por último, não desanime. O atraso, meninas, não é uma negativa de Deus. Lembre-se do quanto você já passou, não de quanto terá de passar ainda. Olhe para trás e veja o quão melhor Deus já te fez. Não deixe de perseverar. É muito importante sermos pacientes. Deus ainda está concluindo a obra dele na minha e na tua vida. Amém? Meninas, para refletir nesse dia 28, o autor deixa a seguinte frase: não existem atalhos para chegar à maturidade. Não existem atalhos, não tome atalhos. Viva o processo que Deus tem para ti. Filipenses 1:6 é o verso para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. A obra do discipulado é uma obra da vida toda. E para meditar, o autor deixa uma pergunta: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Peça para Deus te revelar essas áreas, para que nós possamos ser mulheres segundo o coração de Deus, mulheres com propósito, tendo uma vida com propósitos. Vamos orar juntas por isso agora? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã em nossas vidas. Pai, nos ajude a sermos pacientes e perseverantes. Nós queremos a eternidade e essa, Senhor, é uma grande obra que o Senhor está realizando dia a dia, passo a passo nas nossas vidas. Nos ajude a aceitar, a viver o processo que o Senhor realiza em nós, para que possamos experimentar a tua santa, boa, perfeita e agradável vontade. É o que te pedimos, Senhor, para esse dia, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração. Fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã para juntas darmos mais um passinho no nosso crescimento espiritual e também no estudo desse livro maravilhoso que tem nos ensinado tanto.